Olá, vamos continuar. Agora vamos para a nossa segunda parte aí do cálculo vetorial, né? Vamos para a unidade 3, seção 3.2. Na sessão anterior, nós estudamos as integrais de linhas, que podem ser efetuadas sobre campos escalares ou sobre campos vetoriais, certo? O exemplo clássico de aplicação de integrais de linhas sobre campos escalares é o cálculo de massa de um arame. Já um exemplo clássico de aplicação de integrais de linhas sobre os campos vetoriais é o cálculo do trabalho realizado por um campo de forças F para deslocar uma partículas entre os pontos P e Q. Vimos o teorema fundamental para integrais de linha e encerramos a sessão com o teorema de Green no plano. Certo? Na presente sessão, estudaremos em mais detalhes o que são os campos vetoriais, incluindo alguns exemplos de campos vetoriais e como eles aparecem nas mais diversas aplicações. Campos gravitacionais, campos elétricos, magnéticos, mecânica dos fluidos. Né? Vamos citar esses que são assim, mais importantes. Em seguida, a gente vai estudar o rotacional e o divergente de um campo vetorial, que possui interpretações físicas bastante importantes para a engenharia e a física. Essas interpretações são utilizadas em conjunto com as formas vetoriais do teorema de Green, que também será visto nessa sessão. Embora você já tenha entrado em contato com campos escalares e campos vetoriais na sessão anterior, a gente vai apresentar as definições formais desses objetos. Então vamos lá. Campo escalar, seja F uma função definida sobre um conjunto A, que é subconjunto do R3, está indo para o R, que a cada ponto do espaço associa um escalar. Né? Então, essa função vai pegar um ponto do espaço e vai associar o escalar. Né? Uma função de 3 variáveis para uma variável. Os valores da função f, juntamente com a região A, definem o campo escalar. São exemplos de campos escalares a densidade de um fluido, né, em cada ponto do espaço. A função que dá essa densidade, a cada ponto do espaço vai associar a temperatura naquele ponto. Certo? Você pode também pegar uma função que a cada ponto do espaço associa a pressão do ar naquele ponto. Né? Certo? Por exemplo. E campo vetorial? Vamos considerar então f uma função vetorial. Ela vai... Pode acontecer as duas coisas, tá? Ela pode ir do R2 para o R2 ou ela pode ir do R3 para o R3, tá? No nosso estudo, ela vai ficar limitada a essas duas coisas, tá? R2 e R3. Então, ao invés de associar um ponto do R2 ou do R3 com um número real, ela vai associar um ponto com outro ponto, certo? Então, os valores de f, vamos definir um campo vetorial, certo? Em um campo vetorial, a gente associa cada ponto do plano do espaço com um vetor. Campos vetoriais são objetos matemáticos utilizados para descrever o fluxo. Né? Por exemplo, pode ser o fluxo de água no rio, o fluxo de um fluido, né, na mecânica, né? Pode ser o fluxo de um campo elétrico, um campo magnético. Certo? Aqui, por exemplo, campo vetorial do modelo de ondas. Olha isso. Campo vetorial. Certo? Meteorologia. Segundo a lei da gravitação universal de Newton, a força de atração gravitacional entre duas partículas e massas ela é dada por esse campo vetorial que você vê aí, essa primeira equação, F de x, y, z. G é a constante gravitacional, que a cada ponto do espaço associa o vetor força F de y. Certo? E você vai ver que o módulo da força ali, a norma da força, é o que mostra que a força gravitacional decai com o inverso do quadrado da distância, certo? A gente sabe disso. Na sessão anterior, a gente tinha apresentado um link ali do GeoGebra, eu tinha colocado um QR Code para vocês acessar. Os campos vetoriais da figura foram construídos a partir dele, da próxima figura. Para construir a figura desse campo, desse aqui, ó,
a gente vai usar o comando de raiz lá do GeoGebra, tá? Não vai dar muito em detalhe sobre o GeoGebra não, mas é que se acessar esse link vai ser do GeoGebra. E para escrever a raiz você usa o comando sqrt, né? Raiz quadrada, né? Só lembrar do Bob Esponja, calças quadradas. Square Pants, Square. Então aqui os campos vetoriais. Aqui, ó, aqui no I é X e no J é 0. Você vê que são constantes, né? Para cá e para lá. Se o X, se aqui for X e aqui for Y, você vai ver que eles estão sempre partindo, né? Nesse sentido aqui. Agora aqui você já deu uma situação bem diferente, né? Associada à nossa gravidade. Isso aqui, ó, né? Olha que engraçado. Agora, considere um campo escalar, né? Tal que existam derivadas parciais de primeira ordem de f, onde ela está definida. O gradiente de f vai ser um vetor, né? Esse aqui. Assim, o gradiente define um campo vetorial a partir de um campo escalar. Nas duas subseções que virão, a gente vai apresentar duas operações sobre campos vetoriais que são bastante utilizadas, que é o rotacional e o divergente, que a gente está vendo para chegar lá. Primeiro, começamos com o rotacional. Seja um campo vetorial, pipipipopopó, suponha que as derivadas parciais de f, g e h existam, um rotacional vai ser dividido, o rotacional de f, dessa maneira, del h, del y, del G, del Z, del F, papapá. Você viu, não é difícil lembrar. Y, J, K, né, a ordem dos vetores. A primeira positiva, a segunda sempre negativa. H, G. O X não aparece. O F não aparece, é associado ao vetor I. Aqui vai aparecer o F e o H. Aqui vai aparecer o G e o F. Tá? Certo? Para facilitar a memorização do rotacional, é importante você considerar o operador conhecido como del, esse aqui, ó, e memorizar o rotacional em termos do produto vetorial. Del vetorial não vetorial, vai lá, rapaz. Esqueci. Né? Ou seja, você vai colocar aqui JK, del X, del Y, del Z, F, G, H. Ó, del. Cadê o del H aqui? Del. Vou fazer o produto cartesiano. Produto cartesiano? Sei lá. Vamos falar o negócio. Vou voltar a estudar a geometria analítica para lembrar, né? Enfim, você vai fazer as contas e você vai chegar aqui no nosso querido Y. Você vai chegar aqui no rotacional, tá? Nessa equação aqui. Ele tem duas propriedades interessantes, certo? O rotacional da soma é a soma dos rotacionais. E se você tiver um escalar multiplicando o rotacional e a soma multiplicando o escalar, você pode tirar o F, vai ficar dessa forma aqui, ó, rotacional de F1 multiplicado pela F mais del F cartesiano F1. Tá? Qual que é a interpretação física do rotacional? Ele tem esse nome justamente porque é uma medida das rotações de um fluido. Sendo assim uma medida do movimento angular do fluido. Se você pegar um ponto específico no fluido, se o fluido não roda ao redor do eixo na direção do rotacional F, então o rotacional naquele ponto é zero. Quanto mais rápido as partículas do fluido giram em torno desse ponto, então o rotacional ele não é zero, e maior será. Então, imagina o seguinte, enche sua pia d'água, a água está paradinha lá, então você pega um ponto, o fluido está rodando ao redor daquele pontinho que você pegou? Não, está paradinho. Aí você vai e puxa o fecho, né? Abre. E o líquido vai começar a girar para ir embora. Então você vai ter ali um rotacional diferente zero. Tá? Campos vetorais para os quais o rotacionais zero são denominados campos irrotacionais. Tá? Se a função com derivadas parciais de segunda ordem contínua,
O gradiente vai ter essa cara que está aí. Qualquer que seja F, atendendo essas condições, o rotacional do gradiente será sempre nulo. Tá? Enquanto o rotacional de um campo vetorial define outro campo vetorial, o divergente de um campo vetorial associa um escalar a um campo vetorial. Vamos então para o divergente. Considere f de x, y, z, né? Um campo vetorial no espaço, suponha que existem derivadas parciais, del f, del x, del g, del y, del h, del y. A divergência do campo F é definida por div f, a soma dos dels, né? Em relação a x, a y e z, certo? Também é de forma similar ao rotacional, para o qual utilizamos a notação del cartesiano, acho que é cartesiano ou vetorial, não sei, não lembro, para facilitar a memorização. No caso de divergência, utilizamos o produto escalar, certo? Dessa maneira. Exemplificando. Considere esse campo aí, determine o divergente. Então, o divergente vai ficar dessa forma, vai te resultar nessa função aqui. Divergente também tem propriedades. Se tiver a soma ou diferença, divergente de f mais g, ou de f menos g, vai ser divergente de f mais g ou menos g. Divergente de g. Se for uma função escalar, então se você tiver uma função escalar p, divergente de p multiplicado por f é p vezes o divergente de f mais del p vezes f. Vezes não, produto. O campo vetorial f, tal que o divergente de f igual a zero, é denominado campo selenoidal. Qual é a interpretação física do divergente? Uma interpretação física para o divergente pode ser dada considerando um fluido escoando, com escoamento representado por um campo vetorial de velocidades. A divergência vai medir a velocidade com que varia a densidade do fluido. Se o divergente for positivo, então a densidade do fluido está diminuindo ao longo do tempo, o fluido está se espalhando. Por outro lado, se o divergente é negativo, então a densidade do fluido está aumentando ao longo do tempo. E se o divergente é igual a zero, em uma região do espaço, então a taxa em que o fluido entra nessa região é a mesma com que o fluido sai. Então, estamos imaginando o fluido que está indo embora. A densidade, evidentemente, aumenta ou diminui. E o divergente nos mostra como. Campos vetoriais, rotacionais divergentes. Considere um campo vetorial uma região do plano, representada por S, com a curva C como fronteira. Suponha que as funções f e g possuem derivadas especiais de primeira ordem contínuas em uma região aberta quadrangular. O rotacional é dado por essa forma ali. Por outro lado, vale que a integral de linha sobre essa curva C de f dr tem essa cara aí, integral de linha de f de x, y, dx mais g de x, y. Aonde isso vai nos levar? Vai nos levar a uma forma de reescrever o teorema de Green, certo? Olha ali que a integral de linha de f dr vai ficar como integral dupla sobre S do rotacional de f KdA, né? Essa forma vetorial do teorema de Green, ela também é chamada de forma tangencial, ou de circulação rotacional. Então, essa daí é uma nova forma. Tá? Na próxima unidade, a gente vai ver o teorema de Stokes. Tá? Ele é uma generalização desse resultado para a superfície do espaço, limitada por uma curva C. Tá? Existe uma segunda forma vetorial do teorema de Green. Essa daí que você vê na tela. Tá? A forma tangencial representa a igualdade entre a circulação do campo F, a integral dupla, certo? Já a forma normal nos informa que efetuamos a integral de linha da componente normal do campo F ao longo do caminho C, que é igual a efetuamos a integral de divergência desse campo na F na região S limitada pelo caminho C. Certo? Assimile. Observe que a forma vetorial do teorema de Green significa, em palavras, que a componente tangencial de um campo vetorial F ao longo de um caminho suave C é igual à integral dupla da componente na direção K do rotacional desse mesmo campo vetorial sobre uma região S delimitada pela curva C. Cabe ainda lembrar que a componente na direção K do rotacional corresponde à taxa de rotação de um fluido em torno de um ponto. Você vai estudar na próxima unidade o teorema de divergência. Ele é uma generalização da forma normal, ou fluxo de divergência do teorema de Green.
Ou seja, assim é interessante que você mantenha em mente esses dois resultados quando estiver estudando esses dois teoremas, tá? Aqui a gente tem alguns probleminhas. Não é obrigatório fazer, mas quem quiser fazer pode. Por exemplo, esse número 1 aqui, o gabarito é letra B. Quem for fazer vai ter que entender porque é a letra B, né? O 2, o gabarito é a letra D de dado. Esse aqui é o B de burro. Esse aqui é o D de dado. Por quê? Com vocês. E o último é B de burro de novo. Por quê? Tá? Certo? Aí é com vocês, tá? Vamos passar para o próximo, para a última aulinha? Vamos lá, né?